Very much, Professor Cardass. Antes de terminarmos este painel, e como sempre, eu abro o debate à audiência. Não sei se desejam formular alguma questão aos oradores deste primeiro painel. Temos dois. Se não se importa, ao formular a questão, sugeria que indicasse a qual dos oradores ela se dirige. Muito obrigado. My question goes to the first speaker. Sir, you said you visited other refugees camps in other countries. I was wondering if you had visited in Lebanon. We heard of the Norwegian Refugee Council that there are some problems with the Syrian refugees obtaining refugee status, so they don't have access to basic needs. And what is your input on that? And also, in terms of regional response to the refugee crisis, in terms of the program that is being implemented, the Regional Refugee and Resilience Program, if you think that is the adequate response to this issue, and how is this program being implemented? If you know anything about it, if you could clarify anything about that program, how it's being implemented, and if it's responding to the issues of the Syrian refugees. Thank you. Please. Thank you very much. Of course, the refugee crisis faced by Turkey and the regional countries is not something you can deal with the small efforts or with the limited capabilities. You know, Lebanon is dealing with the refugees, or Jordan dealing with the refugees for more than half a century. They have Palestinian refugees since 1948, and because of the experiences from the Palestinian refugees for 60, 80 years, 70 years, they are really getting or having hard time to deal with that. When it comes to Turkey, Turkey always had refugees from neighboring countries. At the beginning of 90s, from Iraq, because of at the time Saddam's attack to Kurds in Iraq, and Turkey harbored hundreds and thousands of refugees from Iraq at that time, in 1980s and 90s, from Syria as well, when the Assad had some attack on the people in Hama. Of course, from Balkan countries, Bosnia, Kosovo, and in 1989 from Bulgaria, more than 300,000 people, and from Caucasia, and Turkey and other countries in the region, because of their geographical position, are really having a hard time dealing with these consequences of the regional or other crises. Unfortunately, most of them are caused by the powers from outside the region. And none of this, for example, in Syria now, Russia and Iran having direct influence on the war, on the escalation of the war, but they are not suffering from the consequences of the war. Or the European or America, because of their, let's say, political position, or not taking enough stance on the war, the consequences of this crisis affecting or having impact on the neighboring countries. Unfortunately, none of these countries getting their hand under the burden or taking the responsibility to undertake. In Turkey, doing its best. My colleague mentioned that Turkey has spent $8 billion, but it's not calculated in terms of the United Nations or OECD calculation method. If we calculate in that sense,
that figure, that number could skyrocketed more than 20 or 30 billion US dollars. Just calculate, think about it, more than 2 million people living in the country. Just check the budget of this, the same population of the country, you'll see the figure. Just mention the educational figures. These are not included in that number. Yes, it is not enough to deal with the refugee issue, but Turkey created or introduced temporary protection status, which is given the opportunity, which is given the permission, any refugees or Syrian coming from refugees coming from Syria can get the status, and with that status can get access to any services in Turkey, health, education, anything. And Turkey, with that status, are not forcing anyone to go back or not limiting their time to stay in Turkey. Putting a lot of efforts, but of course the international community must take their responsibility or undertake their responsibility. I'm not defining that burden sharing, but to undertake the responsibility. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. The other speakers are... That's okay? Outra pergunta? Mais uma pergunta, porque já ultrapassamos o nosso tempo. Faça favor. Essa pergunta até é para o segundo orador. Tinha dito que a União Europeia estava agora a criar novos, ou construir novos edifícios para os refugiados. Há uma coisa que me fez confusão, porque essencialmente na Alemanha, sendo um dos países que aceitou mais e em maior número, por que razão é que não utilizaram edifícios já construídos? Por exemplo, o Proda, junto ao oceano, ao Mar Báltico, até porque tinha dito que partidos nazis tinham, neonazis estavam a ajudar. Por que razão é que nunca utilizaram esses edifícios da Segunda Guerra Mundial? Doutor. Primeiro gostava de deixar uma palavra também em relação à Alemanha, que tem sido exemplar em todo este processo. A Alemanha quer instituições, quer povo alemão, e é um exemplo claro onde é fundamental saber distinguir o que são atos isolados de grupos que também existem na Alemanha, que têm sido bandeira, porta-estandarte de valores neonazis, daquele que é o standard de ação que quer o povo, quer as instituições alemãs têm desencadeado neste processo. Quanto à sua pergunta, eu creio que na Alemanha tem sido feito um esforço muito grande de usar todos os recursos possíveis, porque estamos a falar de 1 milhão de pessoas num ano, sendo que a Alemanha é um país grande, com recursos e com capacidades, mas evidentemente foram lançados mão de todos os recursos disponíveis e outros são necessários construir seguramente. A Alemanha, com esta dimensão, tem usado modelos de centros de refugiados de várias índole, que aliás têm sido mobilizados em todo o país. Evidentemente, alguns espaços não podem nem devem ser mobilizados, a meu ver, pela sua carga simbólica e pelo qualquer associação que possa ser feita menos feliz. A utilização de edifícios relacionados com campos de concentração, instalações militares ou outro tipo de instalações da Segunda Guerra Mundial, evidentemente levantam questões simbólicas que não devem ser ignoradas. Mas creio que talvez esse não seja o ponto essencial. O ponto essencial é sublinhar que, apesar de tudo e de todas as dificuldades, a Alemanha tem tido um papel de liderança extraordinário nesta matéria e até hoje mantém esta determinação firme e clara
de uma atitude positiva de acolhimento de refugiados, que evidentemente, no entanto, tem um limite. E este é um ponto que ilustra o que eu disse anteriormente. Mesmo para um grande país, mesmo para o país mais forte da União Europeia, se não existir solidariedade, um dia esse país vai afundar. E o que está a acontecer com a Alemanha ou com a Suécia são países muito generosos, com grandes recursos, seguramente também, mas que estão a atingir o limite e precisam do apoio dos restantes países europeus. Por isso é interessante que a iniciativa do governo português de manifestar solidariedade não só em relação à Grécia ou à Itália, que estão sob pressão maior, particularmente a Grécia, mas também a países como a Suécia, ou a Alemanha, ou a Áustria, que, sendo países com muitos recursos e países fortes, nesta altura vivem uma situação que precisam de apoio dos restantes países europeus. Não nos imaginávamos a chegar ao ponto da Suécia pedir recolocação de refugiados que têm no seu seio, porque atingiu um limite do seu esforço e precisa do apoio de outros países europeus. Sem essa solidariedade não iremos longe, até mesmo os mais fortes irão colapsar. Por isso é fundamental colocarmos já, rapidamente, de uma forma eficaz, soluções solidárias de repartição deste esforço entre os diferentes países da União. Muito obrigado. Temos que acabar este painel para não atrasar muito o nosso programa. Queria agradecer, em primeiro lugar, aos 3 oradores que nos deram uma visão muito interessante e muito precisa do esforço, eu diria, do enorme esforço que a Turquia está a fazer no domínio da educação, como foi bem expresso aqui, mas também na dimensão política e nas perspectivas, nas diferentes perspectivas desta crise dos refugiados. Agradecer também ao Sr. Dr. Rui Marques, que nos trouxe a visão da sociedade civil, da solidariedade, da necessidade de cooperação e, sobretudo, dizer quanto interessante foi esta primeira aproximação ao problema dos refugiados. Eu penso que no segundo painel, onde contamos com a presença de 2 ilustres deputados do Parlamento Turco e do Parlamento Português, e quero-lhes agradecer, embora não seja ao meu painel a presença, sobretudo ao meu querido amigo, Dr. Carlos Costa Neves, com quem tive o prazer de trabalhar durante anos, mas a síntese final eu creio que será o meu amigo, o professor Mesut Özcan, que vai ter que a fazer, porque a dimensão política do segundo painel será seguramente tão interessante como foi este primeiro painel. Agradeço mais uma vez aos oradores e fazemos um curto coffee break de 10 minutos. Muito obrigado.